Aqui no estúdio do nosso GP1 Podcast, André Macedo de Santana, que é o secretário de Inteligência Artificial, Economia Digital, Ciência, Tecnologia e Inovação do Piauí. Secretário, de antemão, em nome da produção, eu agradeço a Vossa Senhoria por ter tirado parte do precioso tempo da vossa agenda de trabalho para estar aqui conosco, falando sobre este assunto da moda que é inteligência artificial. Não, eu que agradeço, é sempre bom estar nos meios de comunicação e à disposição sempre para tentar ainda deixar mais claro para a população em geral, né, e desmistificar um pouco desses desafios e principalmente do que está por trás da inteligência artificial. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Secretário, de início nos diga a trajetória de Vossa Senhoria até estar hoje secretário de Inteligência Artificial do Estado. Eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, do Departamento de Computação, e lá eu fui chefe de departamento, fui coordenador de curso, coordenador da pós-graduação e assumi durante um tempo a diretoria da Superintendência de Tecnologia da Informação da universidade. Então, assim, a gente participou todo o processo de informatização da UFP. E num segundo momento, eu fora pró-reitor de Planejamento e Orçamento da própria universidade. E depois, então, aí lá a gente trabalhei muito com a parte de avaliação de cursos, e aí a gente já tinha alguma coisinha muito mais de ciências de dados do que de IA, assim, fazendo um link com o que tem hoje. E cheguei a ser eleito reitor da universidade, mas naquelas opções da lista tríplice eu não fui nomeado. Então aí depois eu trabalhei com o governador Rafael, e aí ele me convidou então para integrar o governo. E na verdade a gente começou na Secretaria de Planejamento. Então veja, ele tinha uma visão mais nossa da parte administrativa, então eu fui superintendente de transformação digital. E o nosso papel era fazer o quê? Uma articulação entre as secretarias para fazer o desenvolvimento tecnológico mais ou menos integrado. E aí a gente teve um caso de sucesso na secretaria que foi a montagem do projeto, do processo, na verdade, que ele acompanhava o seu plano de governo. Vocês lembrarem aí, olhar para trás, ele faz várias reuniões com cada secretaria, transformamos tudo em indicadores, dados. E aí, naquele tempo, então, a gente fez uma grande ou várias grandes bases de dados de política pública. E aí o governador já conversava sobre inteligência artificial. E aí, no segundo ano do governo, na metade do segundo ano do governo, ele disse: olha, eu acho que essa parte inicial de dados, que é o insumo da secretaria, está cumprido. Então, agora vamos começar a ter uma Secretaria de Estado de Inteligência Artificial. Facilitou muito o meu trabalho, porque, como eu disse, a gente tinha uma articulação transversal, né, e agora então fui alçado, né, a secretário, mas a metodologia é a mesma. Então, a secretaria, ela mais apoia todas as outras secretarias nos seus planejamentos e, obviamente, desenvolve alguma coisa. Mas, assim, quem desenvolve o insumo nele é quem tem dado. Concorda? Então a secretaria não tem dado, eu não produzo dados. Então, na verdade, nós temos que orquestrar dados no Estado para poder avançar para fazer inteligência artificial. Secretário André Macedo, Secretaria de Inteligência Artificial, Economia Digital, Ciência, Tecnologia e Inovação do Piauí. Em que implica o nome dessa secretaria? Bom, um dos aspectos da secretaria, como você bem colocou, são 4 braços que a gente fala, né? E o nosso modelo de otimização administrativa faz com que cada braço que a gente tenha um órgão da administração indireta que apoia a secretaria. Então, por exemplo, toda a parte de inteligência artificial, nosso papel faz a estratégia, né, monitora e etc, mas grande parte da execução disso é feita na nossa empresa de tecnologia. A parte de economia digital, que é o próximo avanço que o governador deve dar para a secretaria. Nós temos a Badesp, por exemplo, fornecer crédito para fomentar a economia digital. Então, eu tenho um órgão da administração indireta para apoiar essas políticas públicas. A ciência e tecnologia, de um modo geral, nós temos a FAPEP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Então, os editais que são lançados, tudo são orquestrados pela secretaria. E a parte de inovação, a gente tem a Invest Piauí, com nossos programas de startup. Então, a secretaria foi pensada não para concentrar, como eu estou falando, mas mais para orquestrar essas ações agora do ponto de vista de um governo.
para que as coisas andem mais rápido. Foi isso aí que a gente fez. Até agora, secretário, fora da atuação, da participação dentro do governo, da administração, da gestão, fora do governo, de que forma a secretaria já tem contribuído com o Então, estado, Nele, com o aí, Piauí? falando mais especificamente da inteligência artificial, a gente entende que são 4 pilares fundamentais para o desenvolvimento de IA, né. Então pessoas, dados, obviamente tecnologia com os modelos e infraestrutura. Então o que é que nós fizemos? Pessoas, começamos a formar, né, servidores do governo. A gente tem um programa chamado de Capacitia, que é com IA no final. E aí, então, a gente já fez isso para 70 órgãos do governo e, para nossa alegria, muitos não do governo também participam dessa nossa formação. E a gente faz uma formação presencial, mostrando o que é, desmistificando, tentando dar mais agilidade. Nossa filosofia com o Capacete, né, é que o servidor público, de um modo geral, ele tem muitas qualidades, mas ele morre na burocracia. Então, essa nossa formação é para que agilize os processos burocráticos. E o que a gente busca é sempre o tempo de qualidade do servidor. Então, se você vai pegar um analista ambiental, pô, o cara estudou, fez um concurso, passou, ele tem que estar olhando para a parte ambiental do processo e não aquela burocracia toda que traz o serviço público. Se fosse trazer aqui para o jornalismo, ou perder a qualidade sua e de muitos jornalistas aqui para ficar olhando erro de português, como para trásmente, né? Um jornalista que cometesse erro de português era um absurdo. Hoje você pega a IA, de certa forma, ela vai errar muito pouco. Ela não é perfeita, mas ela vai errar muito pouco. Então eu consigo ganhar mais seu tempo, que é o que a gente chama do tempo de qualidade. Então o Capacite, ele funciona para os órgãos do governo, mas aí para você ter uma ideia, a gente já fez formação para mais de 300 servidores do Ministério Público, aí já fizemos defensoria, a Advocacia Geral da União vamos fazer essa semana, câmaras municipais, hoje parte da minha equipe está em Parnaíba, que foi uma outra surpresa positiva, as prefeituras conheceram o programa e estão começando a fazer parceria conosco para fazer esse programa. Então essa é a parte que a gente fala de pessoas. Além disso, a gente impulsionou muito a formação de fato em IA. Essa aqui é qualificação de pessoas, formação. Então a gente conseguiu avançar e sensibilizar, trabalhamos num projeto, e também sou professor da Universidade Federal. Inclusive hoje é o dia que vai ser a aula inaugural do curso de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Piauí. Nós também temos um curso de Inteligência Artificial na Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Criamos o Piauí Instituto de Tecnologia, que está ofertando curso técnico de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Então essa foi a política pública do governo para a formação de pessoas. Quando a gente vai para a parte de dados, aí começa um outro trabalho importante da secretaria. Como é que você acessa os dados? Quais são os dados da saúde que eu posso ter acesso? Quais são os dados da segurança que eu posso ter acesso? Quais são os dados dos meus sistemas eletrônicos que eu posso ter acesso? Para que a gente avance, no nosso caso, por exemplo, no soberania, que é a IA nossa que nós construímos aqui no estado, vocacionada para o setor público e focada no português e na administração pública. Então essa é outra atuação que a gente tem. Beleza. Então eu passo a ter pessoas, passo a ter dados e agora infraestrutura. Aí o governo passa a investir, nós tivemos as primeiras máquinas com as famosas placas da NVIDIA, né, que todo mundo fala NVIDIA, que são as GPUs. Então nós compramos, a nossa empresa de tecnologia tem lâminas já com essas placas. Então hoje nós entendemos todo o processo de uma construção de uma IA, aí com base nesse foco em recursos humanos. E objetivamente também toda a parte normativa, que infelizmente o Brasil ainda não consagrou a sua legislação. Então você se ampara tudo na LGPD, mas todos os nossos processos e projetos de IA obedecem à lei que está para apreciação do Senado. Então, assim, esses são os 4 pilares que nós temos na inteligência artificial. Secretário André Macedo, o senhor também é professor de inteligência artificial. Esse boom que acontece hoje de inteligência artificial na moda no mundo todo, ele nasceu onde mesmo? Partiu de qual estudo, de qual princípio? Você vai lá ter eu sou professor de IA, na verdade, eu fiz meu mestrado e doutorado. Eu fiz em robótica, então eu apliquei muita inteligência artificial em robótica, né. Então lá tem um neurônio famoso, que é o neurônio de McLoch-Pitts. Então nada mais é do que combinações. A inteligência artificial ela é baseada totalmente em probabilidade.
Mas por que que aconteceu isso, para o pessoal entender? Precisava de uma combinação. Eu precisava ter dados, eu precisava ter capacidade de processamento. As técnicas já existem há muito tempo. Então a IA, a parte de redes neurais, que deu muita força hoje para o Deep Learning, que é essa parte mais da IA generativa, ela já é da década de 80 consolidada. Só que você não tinha computação nem dado o suficiente para gerar essas aplicações. Então, e aí de onde é que surgiu isso? Como eu comentei, você passou a ter os processamentos, as GPUs, né, que fazem cálculos bem mais rápidos do que um computador normal. E você passou a ter dados massivos. Olha, se a gente está conversando aqui, os ouvintes e os telespectadores aqui do GP1, eles estão olhando, aí vai ter gente que acelera o vídeo, tem gente que diminui o vídeo, que vê num horário, que vê em outro horário. Tudo isso são dados que as plataformas digitais conseguem coletar. Se a gente for imaginar o que tem no Instagram, que vai toda a parte de e-commerce de um modo geral, se você pega o Google, então passou a ter uma maçaroca de dados absurda. Então você juntou dados. Ah, e o que que aconteceu também? Porque muita gente fala da computação em nuvem, né? A gente tem hoje nos celulares já serviço fácil de nuvem, então a gente não precisa mais armazenar localmente. Então veja, eu passei a ter muitos dados, esses dados passaram a ser armazenados e eu tinha então grande capacidade de processamento. Esses eram os insumos para você avançar com a inteligência artificial. Mas aí o ponto 2, onde é que ela de fato virou a moda? É porque conseguiram entregar para qualquer. Na verdade, a inteligência artificial ela já é usada há muito tempo. Quando a gente faz uma transação no banco que ela é fora do nosso perfil de transação, seja no horário, seja no valor, o banco pede para tu confirmar outras informações, concorda? Então aquilo já é inteligência artificial. Quando a gente vai fazer uma compra em algum local, tu vai comprar, sei lá, tu vai comprar picanha e ele te recomenda cerveja, é porque no teu perfil tu tá indo para o supermercado comprar uma coisa, ele te recomenda outra. Quando a gente vai lá no Instagram, que a gente diz: "Ah, a gente falou alguma coisa e ele me recomendou", ali é a inteligência artificial. Só que ela não chegava massivamente como nós pudéssemos dominar. E aí veio o danado do ChatGPT, que colocou na nossa mão um negócio que você pudesse apertar e dizer assim: "Meu Deus, que coisa bacana". Então ali foi o estalo. Mas cientificamente, eh, já é uma área consolidada com seus avanços normais. Os insumos, dados, armazenamento e processamento passaram a também a existir em escala. E aí você botou na mão do cidadão, né? Foi aí o grande boom. Então muita gente hoje não conhece o outro lado da inteligência artificial, reconhecimento de padrão, você fazer predição, que a gente usa, por exemplo, muito aqui com o pessoal da Secretaria de Segurança, identificação de placa, visão computacional que usa inteligência artificial, você gera rotas para as viaturas, tudo isso faz parte do nosso projeto do Espia, é inteligência artificial também. Mas o boom que o pessoal entendeu como é que é a força dela foi com o danado do ChatGPT que chegou na nossa mão. E aí, pouco tempo depois, veio o DeepSeek. Então, eu considero os dois marcos principais. Porque o ChatGPT surgiu com aquela ideia de uma coisa impossível de alguém fazer. Custos absurdos. E aí o DeepSeek veio lá de uma cidade chinesa pequena e entregou um resultado tal qual o ChatGPT. Então, assim, se a gente fosse fazer uma linha do tempo, eu considero dessa forma a massificação da IA, sim. Mesmo sendo pesquisador, qual o temor que os pesquisadores têm da inteligência artificial? De haver um Perfeito. retrocesso, por exemplo, no aparecimento de novos cientistas, matemáticos, físicos, químicos, já que tudo está aí na palma da mão? É fundamental essa resposta. Eu, por entender, e é o que nós fazemos na nossa capacitação, não tem mágica. Eu vou dar um exemplo simples de como é que funciona o ChatGPT. Nós estamos até num ambiente político. Ele é um completador de palavras. Então, se você vai chegar baseado em um contexto. Então, se você disser assim, você vai chegar, Teresina, 40 graus. O céu está azul, claro. Não é isso, ele vai fazer dessa forma. Então ele vai responder na parte estatística. E como é que é a influência de um contexto? Se você estiver comentando num contexto que existe uma mulher brasileira na política e vier o nome Michele, qual é o nome que você acharia que viria depois? Responda para mim. Depois Michele? Sim.
mulher na política brasileira. Depois, Janja, talvez? tal- na estatística, ele deve pegar Michele Bolsonaro. Porque ele leu as Ah, reportagens que tem toda lá, então vai ter Michele Bolsonaro. Se você pegar num contexto uma mulher na política americana e colocar Michele, ele muito provavelmente vai completar com Michele Obama, porque ele leu essas coisas todas. Então ele é tentar desmistificar para saber o que é que ele nos entrega. Então a base dessas coisas é isso, ponto um. Ponto 2 é entender que a inteligência artificial elas são ferramentas. Ela não veio substituir ninguém. Mas a dúvida que nós temos, e por isso o governador, né, o governo do estado, tem essa política pública do uso, porque nós entendemos que uma empresa ou mercado que tiver na sua mesa, contratar o professor André, que sabe inteligência artificial, e o professor André, que não sabe inteligência artificial, nós não temos dúvida que quem vai ser contratado vai ser o professor André com inteligência artificial. A gente já imagina, né, assim, que tu deve ser um pouco mais velho que eu, mas lá atrás, né, você botava no currículo que tinha feito, fazia curso de datilografia, né? datilografia. Aí depois você botava o pacote Office. Eu sabia mexer no Word, no Excel e na internet, não era assim? Exato. Hoje eu não tenho dúvida. Na verdade, já acontece. No seu currículo, você vai dizer quais são as IAs que você domina. Você trouxer aqui para a comunicação, você vai ter lá, olha, eu sei mexer nessa, nessa e nessa IAs. Isso incorporou-se ao mercado de trabalho, que aí já é um braço que a gente começa a entender a necessidade de requalificação do nosso pessoal. Mas que ela vai substituir, não. Agora, que ela ainda tem muita coisa a ofertar, muita, isso aí eu não tenho dúvida. Mas sempre nós tratamos a IA como uma ferramenta de apoio à decisão. É assim que eu a coloco. Do ponto de vista das IAs generativas, né, dos chat GPTs, do nosso Soberania, eu considero que elas são os quebradores de inércia. Vamos lá. Comunicando com o jornalista. Para começar a escrever um texto é um trabalho, não dá? A gente começa a tentar bolar uma ideia. É a mesma coisa no meu caso quando eu escrevi um artigo científico. Você começa a montar tudo. Hoje você joga uma ideia na IA e ela acelera muito o nosso processo de construção. Concorda? Então eu considero que ela é um quebrador de inércia. Você empurrar um carro já andando, você deslocou o carro e começou a empurrar é uma coisa. Agora você tirar o carro do parado é difícil. Então, hoje, nesse momento, as IAs elas estão muito fortes no quebrar a inércia. Qual é a minha preocupação agora enquanto professor? É porque a coisa está muito fácil. Então, você tem que não pode perder o fundamento da ciência. Senão você vai ter só ser técnico. Você vai só usar e acreditar que aquilo tudo é verdade, que aquilo tudo é a solução. Mas assim, que vai substituir o homem? Não. Mas que ainda falta um braço enorme para ser desmistificado. Tentando falar assim em áreas, só para a gente entender o tamanho que isso vai aumentando. As IAs generativas, elas são uma sub-área de processamento de linguagem natural, que é uma sub-área de aprendizado de máquina, que é uma sub-área de inteligência artificial. Então, nós estamos dentro de uma caixinha que ainda tem muita coisa por ser ampliada. O que eu noto, aí olhando para o lado privado, é que assim, as empresas usufruem muito mais disso. E por isso a importância da gente ter uma regulação. O setor público, ele sempre é mais lento, mas vai ter um impacto também, sem sombra de dúvida, assim como nós tivemos o processo de digitalização, nós vamos também ter um impacto grande no setor público com o uso das ferramentas de IA. Para melhor, como nós tivemos na digitalização. Professor André Macedo, secretário de Inteligência Artificial, Economia Digital, Ciência, Tecnologia e Inovação do Piauí. Mundo afora, qual país está mais avançado no setor inteligência artificial? É isso, assim, voltando para o que a gente mais enxerga, continua sendo Estados Unidos e China, né? Então essas são as duas potências, mas do ponto de vista público, vários países, assim como o Brasil, estão avançando em ter a sua soberania. Porque lembra que eu comentei os pilares? Pessoas, né? Pessoas qualificadas, dados, infraestrutura e tecnologia de um modo geral, né? Então, assim, quando você pega todos os países estão avançando nisso, por exemplo, o próprio Brasil tem o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que ele tem todas esses componentes. Agora, como na tecnologia de um modo geral, sempre tem um país que vai
mais à frente do que outro em determinados serviços de IA. Os Estados Unidos, de um modo geral, dominam a tecnologia dos chips. E a China está avançando também nesse sentido. A China, por seu modelo de governo, né, acreditamos que ela tem mais dados para IA do que os Estados Unidos, que tem basicamente do privado. Então, assim, hoje, se a gente fosse botar num termômetro, sempre é China avança, Estados Unidos avança, mas todos os outros países também. Não na mesma monta, mas está todo mundo nesse sentido. A Alemanha está produzindo a sua própria inteligência artificial, a Itália já tem um avanço nisso também, o Brasil tem o nosso soberania para o português e países de língua portuguesa, mas tem uma parceria forte também do pessoal da USP com as universidades chilenas para fazer um português e espanhol. Onde é que ela é fraca nele? Assim, por que que o Estado tem que trazer para si? Porque na prática elas não estão preocupadas, por exemplo, com o nosso piauiês. Elas não sabem a nossa cultura. Elas não têm lá toda a nossa parte indígena, toda a nossa parte quilombola. Por exemplo, por quê? Porque, como eu expliquei, ela lê um monte de coisa e tira a estatística. Então, se ela lê um pouquinho do nosso piauiês, isso não vai estar nas bases de dados, então isso não vai estar retratado lá nessas IAs generativas. Então, assim, é pouco provável que você diga assim, onde eu, é, vamos lá, como eu faço uma bomba, certo? Para nós é tranquilo, né? Para nós aqui do Piauí, uma bomba é o todo mundo come na escola, né? O salgado é como é um refrigerante e uma bomba, um refrigerante e uma... Então, assim, aí bomba para IA, como ela não sabe o que é a nossa boa aqui da Magé, ela não sabe. Então, ela vai lá, muitas vezes, é um teste que eu fico fazendo sempre, ele joga bomba nele como sonho, que é sonho para nós, aquele doce, né? Tipo, é o mesmo formato até da bomba, mas com um doce. Por quê? Porque a literatura tem muito mais coisa falando que bomba lá do sul e do sudeste. Mais pessoas leem, mais pessoas produzem texto com esse contexto, então isso se perde. Então eu acho que os estados, de um modo geral, já voltando, quem avança, mas quais são as preocupações? O estado, um país, né? Eu entendo que eles têm que ser a mola forte para que não se perca a cultura e a língua nessas inteligências artificiais. Essa é a visão que nós temos do soberania. Então, te explicando aqui o exemplo. Imagina, até conversei um dia, a gente tem o nosso sistema do saúde digital, né? Um dia conversando com uma atendente, e aí que não era daqui do Piauí, e aí ela disse, não, eu te pergunto, como é que tá? Tá funcionando? Muito mais a parte tecnológica, né? A transmissão tá boa? Aí eu disse, aconteceu alguma coisa estranha? Ela disse, não, professor, só um dia eu falei com uma pessoa, né, um teleatendimento, e ela me disse que estava variando. Nós sabemos o que é o danado do variando, mas um médico que não tem a nossa cultura não sabe. Então, nesse ponto, se você tiver, aí são evoluções do que se pode ter feito. Transcrição automática, para entender essas gírias, essas coisas, a gente permite com que, eu acho que esse é o grande boom, com que a inteligência artificial adentre ao serviço público, que é o modelo que o governo pretende adotar, que é o governo conversacional. Perfeito? Então, se eu puder mandar um áudio, como a gente já tem aqui no estado, para registrar um boletim de ocorrência, eu não preciso falar o português correto de pé a ponta. A IA vai entrar aí no meio do caminho para nos ajudar. Mas para isso ela tem que saber nossa língua, nossas gírias, nossa cultura. Porque vai vir dessa forma. Ah, rapaz, eu bati o carro, eu estava variando e bati o carro. Registrou. O que é o variando no final das contas? Então, são essas coisas que o braço de um Estado, um país, o que seja, eu entendo que tem que trazer para si, porque caso contrário, nós vamos continuar na mão das Big Techs, ser basicamente consumidores disso. Professor André Macedo, e o que que a secretaria que está sob o comando de Uhum. Vossa Senhoria ainda tem a entregar aos piauienses? Então, assim como eu comentei, assim, as atuações da secretaria, um projeto estruturante desse do Soberania, né, feito lá em parceria com a empresa de tecnologia, a parte do Mais Inovação. Então, o governo foi estruturado em 7 núcleos de referência em pesquisa e desenvolvimento, que estamos começando as agendas agora. Então, você tem saúde, biotecnologia, turismo e economia criativa, governo digital, são 7 grandes núcleos que vão fazer os outros pedaços da secretaria. Então, lançamos o Mais Inovação, aporte, os programas, de um modo geral, vão somar 70 milhões de reais, e aí começamos a estruturar já o programa, já fizemos uma parceria com todas as ECTs, Universidade Federal do Piauí, Delta do Parnaíba,
Instituto Federal, Universidade Estadual, já estamos com toda a burocracia, que é o que dá trabalho, agora começar a avançar nesses projetos. Isso aí está voltado mais à parte de ciência e tecnologia. A parte nossa de inovação, nós fechamos a nossa parte burocrática, né? E agora vai ser a parte de formação, assim, contratações de compras públicas de inovação. Então fizemos todos o regramento interno e aí devemos ainda encaminhar um projeto chamado da Lei do Servidor Inovador. Então o que que acontece hoje? Muitas soluções, elas brotam da cabeça dos nossos servidores, mas eles não podem, se não tiver todo essa ferramental burocrático, de fato ser considerado autor de um determinado projeto. E nós temos já muitas soluções de estado que estão sendo comercializadas para outros estados pela nossa empresa de tecnologia. Então você vê o que aconteceu com a gente no caso de recuperação de celular. O Ministério da Justiça incorporou isso numa plataforma nacional, mas foi pensada na sua grande monta pelos nossos servidores da polícia aqui. Então esse é um caminho. Outra coisa que a gente faz também na secretaria, todo o apoio à Secretaria de Educação para o ensino de inteligência artificial na rede pública. Então, hoje temos quase que 800 professores que são, né, qualificados permanentemente por uma equipe nossa da secretaria. E agora vamos avançar nessa parceria com os municípios. Agora vamos cada vez mais avançar com aquela parte também que vai ser menos perceptível externo, mas para nós muito boa, que é a otimização dos serviços digitais. Então, o Piauí já está pelo segundo ano consecutivo no ranking, tem um ranking que é avaliado como o estado que de maior qualidade nos serviços digitais ofertados, né? O ranking da BEPTIC. Então, a gente já está começando a avançar cada vez mais em recomendação de serviço, diminuição do tempo de serviço. Então, você vai lá, tu vai lá pedir, pegar todo ano a gente vai emitir o documento do carro para pagar lá o IPVA. E aí de lá, por exemplo, agora vai vir uma recomendação. Cara, tu sabia que tua carteira de motorista está vencendo daqui a 3 meses? Então a gente vai começar a fazer toda essa parte do governo proativo, né? Que a gente quer o que a gente chama do governo de clique zero. Então, do ponto de vista mais amplo é esse. Estruturamos agora na empresa de tecnologia também, fizemos toda essa parte de dados e proteção de dados, e agora nós estamos implantando lá na ETIP, que a gente chama de uma vertical, é uma linha de produção de soluções de inteligência artificial. E aí já temos soluções avançadas com o Pacto pelas Crianças, com a Secretaria de Segurança Pública em muitas ações, avançar agora mais também para a parte de soluções de gestão com a Secretaria de Educação. Então, como eu comentei, a atuação da secretaria ela é transversal, porque para fazer inteligência artificial você precisa de dados. Então, eu preciso dos dados da saúde, eu preciso dos dados da segurança, eu preciso dos dados da educação. Então, a gente faz mais essa orquestração como um todo. Esse é o desenho global nele do que a gente tem ainda para esse finalzinho de ano. Professor André Macedo, período eleitoral, urnas eletrônicas, propaganda hoje digital, de que forma a inteligência artificial pode ser usada para o bem ou para o mal nesse É, período? essa é uma preocupação grande, eu acho que até o Tribunal Superior Eleitoral agiu bem e principalmente agiu meio que induzindo os tribunais regionais a buscarem parcerias para poder tratar essas questões da inteligência artificial. O que acontece, assim, o bem e o mal, como é remédio, como é o ditado? Remédio e veneno, o que muda é a dose, né? Só. Então é mais ou menos o que acontece. Ao tempo que os candidatos hoje têm muito mais facilidade, por exemplo, de fazer um jingle para sua campanha, de fazer artes, de fazer vídeos para facilitar a comunicação com a população, também essas ferramentas são utilizadas para, por exemplo, reproduzir a nossa voz e que ela seja utilizada, né, de forma equivocada. Eu defendo rigidez. Para mim, isso aqui é disciplina. Tolerância zero é o que eu defendo. Ah, é fácil identificar? Algumas coisas sim, né? Outras nem tanto. Por isso eu achei muito importante o modelo que o TSE, né, meio que induziu para que os tribunais fizessem parcerias com a academia. As academias, de um modo geral, as universidades, elas são imparciais. E elas têm um rigor científico para dizer isso é ou isso não é. Então, assim, começamos agora, comecinho, acho que vai ter muita coisa, minha opinião é que vai ter muita coisa ruim, né? Porque, infelizmente, aí falando com o comunicador, a notícia ruim, por vezes, ela se propaga muito mais rápido do que a notícia boa, né? Mas é que o Brasil, pelo menos, já se entende o que é fake news, de um modo geral.
Nas nossas formações nele que a gente faz, fazendo só uma parte da importância disso, nós temos um programa chamado de autonomia, também com IA no final, que é para a gente ensinar as pessoas a utilizar os serviços digitais. Que a gente fala inteligência artificial, a nossa conversa foi inteligência artificial, chat GPT, mas a grande parte da população ele não sabe criar uma conta de e-mail. Ela não sabe trocar uma senha. Então não adianta você avançar só para o lado de mais serviço e não ter o cuidado, né, da inclusão do que a gente fala da autonomia. E nos nossos cursos de autonomia digital, ele entrou até no orçamento participativo, esse vai ser outro programa que eu considero que vai ser vitorioso da secretaria. A gente ensina nesses momentos agora a checar a informação. Lembra que vocês fazem muita coisa com uma importância absurda? Fato ou fake? Essa ferramenta tem como você mandar um vídeo, ver se ele é de verdade ou se ele não é de verdade. Então a gente ensina tudo isso na autonomia digital como um conhecimento agregado. Mas voltando, eu entendo que isso é fundamental e também acho que o Brasil avançou na parceria com as próprias Big Techs. Porque assim, a solução não é difícil, né? Também sendo muito sincero, do ponto de vista tecnológico. É só você botar uma marca d'água. Não tem marca d'água de Uhum. papel? Então, cara, bota uma marca d'água. Então, assim, os textos gerados pelas inteligências artificiais do Google, vai vir com a marca d'água do Google. Marca d'água interna, não vai? Então, se você consegue facilmente ver. Mas a gente tem que partir da boa-fé, né? Eu sou uma pessoa muito que acredito que o bom senso e a boa-fé devem prevalecer. Então, assim, eu acho que elas vão funcionar muito bem para facilitar a comunicação com o eleitor, para facilitar os candidatos menores a ter uma estrutura que era muito cara antigamente, né? De jingles, de vídeos, de roteiros, de qualquer coisa. Eu acho que isso aqui vai ser bom, mas, por outro lado, também vai ter muita gente que vai ser alvo de desinformação. E aí, de novo, rigidez, na minha opinião, no combate a isso. Secretário André Macedo, secretário de Inteligência Artificial do Piauí. Uma curiosidade, Hum. a Secretaria de Vossa Senhoria participa desse processo de funcionamento do Porto de Luiz Correia? Não, não, a princípio não. Assim, ela participa um dos desafios que nós temos lá, a gente tem governo digital e logística. Uhum. Dos 7 núcleos de referência, nós temos governo digital e logística. Então, o que é que a secretaria fez? A gente tem uma equipe de pesquisadores, né, que vai fazer a discussão e montar os desafios voltados a governo digital, mas isso é uma coisa mais interna. E a parte de logística, a gente também já estamos com professores, né, das universidades já trabalhando isso. Para o porto, uma das coisas que a tecnologia vai ajudar é a logística da operação. Por onde é que os carros têm que transitar, né? Assim, degradação de estradas, são coisas que são muito comuns. Que tipo de intervenções tem que ser feito no caminho para facilitar o trânsito? E agora você começa, por exemplo, hoje o caso concreto, Piripiri, Luiz Correia, né? Beleza, será que eu preciso fazer algum desvio para poder facilitar os caminhões? Será que aquelas partes de recuo, estudos para poder ver como é que vai ser degradado o asfalto agora com caminhões andando? Mas amanhã você vai ter soja e depois você vai ter os estados vizinhos, então tem toda uma parte de logística que é importante. A outra é essa, assim, onde é que é melhor concentrar o material? É Teresina, porque é a maior cidade? Ou como está acontecendo no Ceará, já em cidades circunvizinhas. Então, você vai no Ceará, o depósito da Amazon não é em Fortaleza, é numa cidadezinha do lado. Você vai no Pernambuco, o depósito da Amazon, da outra que seja, também não é em Recife, é um pouquinho mais pro lado, porque, tipo, se você já sai de dentro da cidade, facilita a rota. Então, você agora vai ter um caminho de escoamento. Então, estes desafios, eles estão com parte da secretaria para a indução das soluções de governo. Secretário André Uhum. Macedo, secretário de Inteligência Artificial, a última pergunta. A IA é capaz de responder o que pesa mais, uma tonelada de minério de ferro ou de algodão? Se uma boa a pergunta bem feita, ela vai responder sem sombra de dúvida que os pesos são iguais e os volumes são diferentes. Mas lembra daquela escolinha do professor Raimundo que tinha assim, tipo assim, pergunta idiota, tolerância zero? Pronto, ela funciona do A mesmo jeito. inteligência artificial também tem tolerância zero Não, ela responde de acordo com com o a nível pergunta. que você pergunta. Tá Então, se certo. você perguntar vago, ela vai responder vago. Se você aprofundar na pergunta, ela vai responder na pergunta. Ela não consegue predizer o futuro, porque ela é baseada em informações que ela já leu.
Isso é que é importante que a gente entenda. Para fazer predições, aí são outras técnicas de inteligência artificial. Professor André Macedo Santana, secretário de Inteligência Artificial, Economia Digital, Ciência, Tecnologia e Inovação do Piauí. Em nome da nossa produção, eu agradeço pela atenção dispensada por Vossa Senhoria ao GP1 Podcast e aproveito o ensejo para desejar sucesso na empreitada como professor, cientista, pesquisador, secretário e no mundo da inteligência artificial. Não, eu que agradeço, assim, sou muito honrado de estar ocupando, né, esse cargo de secretário de IA. Foi um desafio nele, porque a IA não me ajudou a construir a secretaria porque não tinha outra. Então, assim, entender isso que eu estou comentando, como é que ela se relaciona, quais são os processos que ela deve atuar. Então, isso aí, de fato, é uma inovação na gestão, né, eu considero do Brasil, como é que é a atuação, a estrutura organizacional. Então, assim, eu sou muito honrado de estar ocupando esse espaço. E como você comentou aqui, nós falamos mais de IA, mas eu também me convido, mas com as brincadeiras à parte, se a gente quiser conversar para falar mais só de ciência e tecnologia, só de economia digital ou só de inovação, o secretário está aqui sempre à disposição do GP1.